existe uma relação entre o desenvolvimento institucional de uma sociedade e a moeda, e a hipótese que eu defendo, baseado na teoria do Simmel, é que quanto mais sofisticada é a sociedade, mais abstrata é a moeda adequada para aquela sociedade. E, na medida em que a nossa sociedade continua a evoluir, nós podemos esperar, então, formas ainda mais abstratas de moeda no futuro. Antes de entrar especificamente em todas as hipóteses futuras de moeda que eu gostaria de tratar com vocês, eu gostaria só de tratar especificamente por alguns minutos do tema de repressão financeira. Tá? E a minha ideia é tratar do tema de repressão financeira baseado na história do Barão de Mauá, que foi o empresário mais importante no Brasil no século XIX. Na metade do século XIX, então, das 10 maiores empresas no Brasil, 8 eram deles, né? O volume de vendas das empresas dele era mais ou menos, era de uma ordem de grandeza parecida com o orçamento do governo imperial naquele momento. Quer dizer, era realmente uma coisa importante para a realidade brasileira da metade do século XIX. E no livro do Jorge Caldeira, esse que está aparecendo aqui na tela, que conta a história do Barão de Mauá, o professor Caldeira apresenta uma tese, tá, que já na metade do século XIX se podia perceber no Brasil, né, a ideia, o conceito de repressão financeira, isso é que existiam restrições políticas à concessão de crédito, e que essas restrições políticas à concessão de crédito eram utilizados conscientemente pelo governo como um instrumento de controle da sociedade. Né? Depois, quando o professor McKinnon veio a propor esse conceito de repressão financeira, ele se baseou na história brasileira, ainda que do século XX, não do século XIX, mas eu acho que vem bem a calhar a gente usar esse exemplo do Brasil. Deixa eu contar um pouquinho da história do Mauá. O negócio dele inicial era uma casa de comércio. Ele, no Rio de Janeiro, onde ele comprava basicamente café, que era o que o Brasil produzia naquela época, de diversos fazendeiros para exportar, e ele comprava implementos agrícolas, bens de consumo no exterior, ele importava e vendia no mercado doméstico. Para simplificar, vamos dizer que ele vendia para os mesmos fazendeiros de quem ele comprava o café. O Mauá, nessa posição de comerciante, começou uma atividade bancária. Só que o banco dele era um banco privado, né? Quer dizer, não era uma sociedade anônima, ele não podia emitir ações, era uma empresa limitada a ele e aos sócios dele. Dessa atividade comercial financeira, ele começou outros negócios, a primeira ferrovia no Brasil, um estaleiro para construir navios, enfim, de iluminação pública, uma série de negócios importantes e que demandavam um monte de capital. Eventualmente,
os negócios dele foram sufocados pelo governo, né? E isso é o que torna o caso dele interessante para nós entendermos o conceito de repressão financeira. O jeito que o governo brasileiro encontrou para controlar os negócios, o acesso do Mauá ao crédito, foi negar a ele o direito de incorporar o banco dele como se fosse uma sociedade anônima. Quer dizer, com isso, limitou a capacidade dele de atrair capital e ele, então, não conseguiu levantar dinheiro tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional para os negócios dele e acabou tendo uma série de dificuldades. Existem algumas razões pelas quais a gente pode tentar entender por que o governo brasileiro da época tentou impedir o Mauá de ter acesso a mercado tanto de crédito quanto de capitais. Uma hipótese, é uma hipótese real, né, é que existia um limite daquilo que se podia captar de recursos no mercado doméstico. Existiam muito poucas poupanças domésticas e que as poupanças internacionais, quer dizer, trazer dinheiro, investimento externo para o Brasil, também estava relacionado à capacidade do Brasil de exportar e, portanto, de poder pagar esses empréstimos internacionais. E que o governo imperial, então, tinha as suas prioridades de para quem ele queria emprestar dinheiro, para que projetos ele gostaria de obter fundos, né? E existia, então, uma competição concreta com o Mauá. Existem umas outras posições, hipóteses teóricas para explicar isso. Uma delas é que os negócios do Mauá precisavam de fundos de longo prazo. E o governo não queria que ele emitisse, numa época em que os bancos não eram proibidos de emprestar recursos para os seus acionistas, o governo não queria que o banco captasse dinheiro, digamos, no curto prazo para emprestar para empreendimentos de longo prazo, como muitos dos empreendimentos do Mauá. Uma outra questão, que, digamos, é teórica, é o fato, a discussão sobre se deveria haver um ou mais bancos de emissão de papel moeda. Como nós vimos nas palestras anteriores, no início do século XIX, até meados do século XIX, os governos não emitiam papel moeda diretamente. Quem emitia papel moeda eram bancos, e esse papel moeda, teoricamente, era conversível na moeda cunhada pelo governo. O que acontece é que o governo brasileiro tinha o seu banco, o Banco do Brasil, e existia uma discussão científica, vamos dizer desse jeito, se a melhor organização bancária era ter um banco só que emitisse papel moeda, ou se diversos bancos poderiam emitir papel moeda. O governo brasileiro optou por manter o monopólio, né, e isso foi uma outra razão para eles não permitirem o Banco do Mauá não permitiram o Mauá de incorporar um banco. Então, o ponto para ficar claro é que dentro da escassez real de recursos para fazer investimento, quer dizer, se tu quer construir uma nova ferrovia, tu tem que ter trilhos, tem que ter locomotiva, tem que ter dinheiro para construir as estações, quer dizer, e a maior parte desses bens eram importados. E, portanto, existia uma limitação na capacidade de fazer investimentos no Brasil, e o Mauá, que era um líder da oposição
aos governos conservadores, ele era parte do Partido Liberal, não era o tipo de pessoa com quem o governo imperial gostaria de apoiar nos negócios dele, né? E, então, o poder de regular finanças, o poder de decidir para quem o crédito vai ser concedido, no fundo, é um poder de dizer quais são os investimentos que vão ser feitos, quais são as prioridades de investimentos que vão ser dadas. E essa é a fundamentação econômica desse conceito de repressão financeira, e eu espero que vocês entendam por que eu fiz essa introdução antes de começar a falar do futuro da moeda, né? Eu acho que vocês vão entender isso agora em um minuto. Muito bem. Entre as possíveis fontes de recursos para o setor público, além das óbvias de tributação, quer dizer, tanto impostos quanto de inflação, quer dizer, simplesmente imprimir papel moeda, uma outra forma do governo obter recursos para os seus fins políticos é através da regulamentação do crédito, né? Então, se o governo, por exemplo, ele obriga certas categorias de investidores a comprar títulos públicos, ele está criando um mercado cativo para a dívida pública. Isso permite ele tomar mais dinheiro emprestado, permite ele tomar dinheiro emprestado a juros mais baratos. Então, se os fundos de pensão no Brasil são obrigados a manter 30%, 40% dos seus recursos investidos em títulos da dívida pública, se as companhias seguradoras são obrigadas a manter 30%, 40%, eu não sei exatamente qual é o percentual hoje em dia, mas não deve ser menos do que isso, o governo está, por um ato de regulamentação, está forçando investidores a investir nos projetos que o governo quer financiar com a sua dívida. No Brasil, nós temos também o BNDES. Quer dizer, o que é o BNDES? O BNDES é uma instituição pública, quer dizer, um braço do governo, que tem como fonte de recursos uma poupança obrigatória de todos os trabalhadores no mercado formal de trabalho, o PIS e o PASEP, né? Então, todo mundo é obrigado a emprestar, a fazer uma poupança forçada, e essa poupança forçada é entregue para o BNDES administrar. O BNDES usa esses recursos para financiar projetos de interesse do governo, com prazos mais longos do que os empresários iam conseguir obter no mercado aberto, com juros mais baixos do que os juros que os empresários pagariam no mercado aberto. Então, obviamente, quem recebe um financiamento do BNDES está recebendo um favor. E favor com favor se troca, né? Quer dizer, o financiamento a juros subsidiado, a prazos subsidiados, é dado em troca de apoio político, né? Quer dizer, é assim que a coisa funciona, né? Ainda que, obviamente, isso não está escrito na página, na internet do BNDES, né? Mas a fila de gente que quer dinheiro subsidiado, vocês podem ter certeza que é muito maior do que a fila de gente que consegue dinheiro subsidiado. E essa escolha, ainda que o BNDES tenha uma capacidade técnica boa, não é dada sem um padrinho político. E isso é assim, a forma mais evidente e clara de repressão financeira que a gente tem hoje em dia no Brasil. Bom, entre as diversas formas de que nós podemos conceber
de futuros instrumentos monetários. Uma delas é aquela que nós já estamos vivendo há 30, 40 anos, que é o gradual diminuição do uso do papel moeda e dos cheques em troca por meios eletrônicos. Né? Quer dizer, assim, a quantidade de transações que hoje são liquidadas com cartões de débito, com cartões de crédito, com transferências virtuais, é muito maior do que o número de transações que são liquidadas com papel moeda ou com cheques. E o número dessas formas analógicas de dinheiro, papel, moeda e cheques, vem diminuindo ano a ano. Né? Então, isso já é uma tendência a uma forma mais abstrata de moeda, né? Simplesmente sinais eletrônicos, né? Transações puramente eletrônicas, porque hoje em dia nem mesmo a presença física do cartão de crédito tu precisa, né? Tu pode fazer as transações usando a tua conta de cartão de crédito de forma puramente virtual e eletrônica. Então, essa tendência é uma tendência que a gente já está observando e é uma tendência a uma diminuição da moeda em circulação. E isso pode nos levar, então, a pensar, é possível imaginar um futuro onde todo o papel moeda deixa de existir? Eu acho que a gente já está muito perto disso. E, nesse caso, a natureza do sistema bancário e financeiro e monetário que a gente estudou, que a gente começou a conversar, mostrando que ele começou há 300 anos atrás, com a criação do Banco da Inglaterra, que o Banco da Inglaterra começou a emitir notas bancárias. Então, esse modelo em que o banco, em que o governo emite moedas metálicas, digamos, emite a base monetária, e os bancos emitem uma quase moeda, emitem cheques ou notas bancárias. Esse sistema que tem um pouco de moeda endógena e um pouco de moeda exógena, é um sistema que vai acabar o dia que acabar o papel moeda, ou acabarem os cheques? Não. O que vai acontecer é que aquele outro pedaço da base monetária hoje em dia, que são as reservas que os bancos comerciais têm com o Banco Central e que hoje já são puramente eletrônicas, vai continuar existindo. Então, vai continuar existindo uma base monetária, ainda que a produção de quase moeda seja virtual, assim como a base monetária hoje já é virtual. Então, isso é um dos futuros possíveis da gente considerar. Uma outra possibilidade é pensar, bom, mas e o que é possível imaginar um modelo onde a própria base monetária, onde a própria reservas compulsórias dos bancos, como o Banco Central deixa de existir? Sim, em termos teóricos, sim. É um sistema que eu vou chamar de BFH, e que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco, mas isso é uma coisa puramente teórica, não existe na prática. Tá? Bom, outro tipo possível de moeda no futuro são as criptomoedas. Quer dizer, no futuro, a gente já está vivendo isso, quando eu digo no futuro, assim, é que pode se tornar ainda mais significativo. E para falar das criptomoedas, eu vou falar então um pouco do Bitcoin, que foi a primeira e que continua sendo a mais importante. Também um outro modelo de moeda digital é o que o pessoal está chamando de stablecoins, quer dizer, moedas estáveis, que são criptomoedas, mas que, diferente do Bitcoin, tenta
manter uma paridade de valor com moedas existentes, e por isso o nome, moedas estáveis, stablecoins. E por último, eu queria comentar com vocês sobre as moedas digitais emitidas por bancos centrais. Então, vamos lá. Como é que a gente pode definir criptomoedas assim como o Bitcoin? Tem um professor americano chamado George Selgin que escreveu um artigo chamando essas moedas de moedas mercadorias sintéticas, ou moedas mercadorias artificiais, porque elas têm uma escassez da mercadoria que dá base para a moeda, assim como uma moeda que fosse baseada no ouro ou na prata, que estaria então limitada na sua produção à quantidade de ouro e prata existente. Mas essa escassez é uma escassez artificial, ela é criada para se como fazer uma mímica da escassez do ouro ou da prata, mas, na verdade, poderia não ser escasso. Isso, um exemplo que não é digital, desse tipo artificial de escassez de moeda, é o que aconteceu no Iraque depois da Primeira Guerra do Iraque. Até a Primeira Guerra do Iraque, o dinheiro do Iraque, que se chama dinar, era produzido na Suíça. Quando aconteceu a Primeira Guerra do Iraque, os suíços pararam de vender papel moeda para os iraquianos, e os iraquianos começaram a produzir um dinar lá no próprio Iraque. E ao produzir esse dinar, começaram a produzir em quantidades enormes, né? E essa moeda começou a inflacionar. Já aqueles dinares que eram produzidos na Suíça, que foram produzidos na Suíça, não a quantidade deles era constante, quer dizer, a Suíça não estava mais vendendo dinar para o Iraque, então não tinha um aumento da quantidade de dinares. E o que aconteceu é que o pessoal no Iraque começou a usar o dinar suíço, quer dizer, aquelas moedas que eles sabiam que não podia mais ser aumentada a quantidade delas, e, portanto, o valor não só se manteve estável, como até se tornou mais valiosa em termos reais, enquanto a moeda produzida pelo governo iraquiano estava se desvalorizando todos os dias. E isso é um exemplo do que seria uma moeda mercadoria sintética. E é isso, no fundo, ainda que por um meio digital, que é o Bitcoin. Só que, além dessa escassez artificial, existe uma outra escassez, no caso particular do Bitcoin, que é a seguinte: para validar as transações do Bitcoin, é necessária uma imensa capacidade computacional. Quer dizer, precisa ter milhares, dezenas, centenas de milhares, quizás milhões de computadores ao redor do mundo para validar cada uma das transações do Bitcoin. E isso custa o dinheiro de comprar os computadores e deixar eles disponíveis para fazer isso, e custa a eletricidade de manter esses computadores funcionando, né? E isso são recursos reais que poderiam estar sendo usados para iluminar uma cidade, poderiam estar sendo usados para usar esse poder computacional para resolver outros tipos de problemas, e estão sendo usados para para manter o Bitcoin no ar. Tá? E isso é uma escassez, então, que não é nada artificial, é uma escassez real de recursos que estão sendo desperdiçados para manter o Bitcoin funcionando.
Pelo menos quando se extrai ouro da terra, o ouro não desaparece, o ouro fica aí usado para fazer joias, usos industriais, etc. Enquanto que a eletricidade e a depreciação dos computadores usados para manter o Bitcoin funcionando, esses se perdem, né? Um outro ponto importante para ter em mente é que o Bitcoin, o que é o óbvio, né? Por não ter valor estável, né? Ainda que seja bom para usos de especulação, não é assim tão bom para um uso como moeda, e é uma das razões pelas quais até hoje as pessoas não estão por aí pagando as suas contas em Bitcoin, né? E por último, o que eu queria comentar é o seguinte: se a gente pensar que não é assim tão fácil de usar o Bitcoin, não é assim tão obviamente mais cômodo do que usar qualquer outra moeda, nos leva a pensar que a principal utilidade de uma moeda como o Bitcoin é permitir fazer transações ilegais. E a verdade é que eles não conseguiram ainda oferecer um outro uso do que o uso de poder fazer transações onde existe controle de câmbio ou mesmo operações ilícitas, como comprar drogas, contrabando de armas, esse tipo de coisa. Bom, o stablecoin que eu vou usar como exemplo para comentar com vocês é o projeto da Libra, que foi proposto pelo Facebook, né? E a ideia do Facebook era, então, criar uma moeda que tivesse uma paridade com uma cesta de moedas, digamos, mais importantes do mundo, digamos, que fosse 1/3 dólar, 1/3 euro, 10% ien, 23% o yuan, só por exemplo, tá? Então, assim, que tivesse meia dúzia de moedas importantes, e essa moeda ia ser a média dessa cesta de moedas mais importantes e, portanto, ia ter um valor estável. O Facebook propôs, na sua proposta da Libra, que eles não emitiriam libras que não fossem lastreadas pelas moedas dos bancos centrais. O que acontece é o seguinte: da mesma maneira que um currency board, da mesma maneira que vocês se lembram que da Argentina nos anos 2000, eles disseram: olha, nós vamos ter dólares guardados e a gente só vai emitir um peso para cada dólar que a gente tem guardado. Muito bem, vamos dizer que os argentinos tivessem cumprido a palavra, que eles não cumpriram, mas vamos dizer que eles tivessem cumprido a palavra. Isso não resolve o problema dos bancos emitirem créditos em pesos para os quais não ia existir dólares guardados. Então, não adianta o Facebook dizer que não vai emitir libras se não tiver dólares lastreando a emissão de libras. Se ele permitir que os nós na cadeia, na network dele, quer dizer, que as empresas que fossem criar digital wallets para a Libra, quer dizer, que fossem criar carteiras virtuais para a Libra, não fossem conceder créditos para os seus clientes. E dessa maneira criar instrumentos financeiros que não fossem lastreados ou regulados pelos bancos centrais. E é justamente por causa disso que os governos de diversos países ao redor do mundo se mostraram bastante reticentes em autorizar o funcionamento da Libra, né?
criaram todo tipo de dificuldades, e até hoje a Libra não saiu do papel. E um outro exemplo, esse sim saiu do papel, mas que agora está sendo, digamos, modificado, foram as iniciativas financeiras do grupo Ant, do Alibaba, lá na China. Né? Quer dizer, assim, eles criaram instrumentos para as pessoas fazerem transações financeiras através da internet, fora do sistema bancário tradicional, e o Banco Central Chinês obrigou eles a primeiro separar o braço comercial do Alibaba, que é mais ou menos como a Amazon, do braço financeiro, que então se chamou Ant, e esse braço financeiro agora foi forçado a se transformar num banco comercial regular, que vai ser regulado pelo Banco Central Chinês. E então, toda aquela expectativa de poder oferecer um instrumento para transações financeiras mais barato, mais rápido, mais eficiente, foram por água abaixo. Eles podem até oferecer uma coisa igual aos outros bancos comerciais, mas eles não vão poder oferecer uma coisa melhor do que os outros bancos comerciais se eles vão estar regulados da mesma maneira que os outros bancos comerciais. Né? E é isso que, um determinado momento, o Facebook vai ter que se dar conta que, se eles querem dar crédito para os seus clientes, eles vão ter que se transformar num banco, e que os bancos centrais não vão deixar eles funcionar criando um dinheiro que não esteja quase moedas, né? Criando quase moedas que não estejam reguladas direto ou indiretamente pelos bancos centrais. Então, essa moeda criadas pelos bancos centrais, essas moedas digitais criadas pelos bancos centrais, que é uma outra hipótese, uma outra possibilidade daquilo que nós vamos ver no futuro em termos monetários, elas têm basicamente dois tipos. Um tipo que vamos chamar de tokens, né, que é como se fosse, digamos, um cartão pré-pago, só que digital. Em vez de tu comprar um cartão pré-pago, um gift card, uma coisa assim, traveler check de antigamente, né? Vai ter um token digital, quer dizer, tu compra digitalmente do Banco Central uma espécie de cartão pré-pago, então tu vai ter no teu telefone e vai poder, em vez de pagar com papel moeda do Banco Central, em vez de pagar com uma nota de real, tu vai pagar com um real digital que tu comprou pré-pago do Banco Central. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma possibilidade do Banco Central criar contas no Banco Central. E essas contas do Banco Central seriam ou direta ou indiretamente contas do público com o Banco Central. Então, uma hipótese, digamos assim, tu tens a tua conta no Itaú ou no Bradesco, onde seja, e o que o governo, no momento em que a moeda se tornar toda ela eletrônica, o Banco Central vai exigir que cada centavo que tu tenhas no teu banco, o banco transfira para o Banco Central. Então, na verdade, vai ter uma conta espelho, quer dizer, tu vai ter uma conta com o Itaú e vai ter um espelho da tua conta do Itaú no Banco Central, ainda que o Banco Central não tenha uma relação direta contigo. E a outra possibilidade é do Banco Central, então, ter a relação direta contigo. Né? Dessas três hipóteses, a primeira, a dos tokens, ainda permitiria os bancos criar
quase moedas. As outras duas, a hipótese de ter uma moeda digital do Banco Central na forma de uma conta, os bancos perderiam a capacidade de criar quase moeda. Então, o que acontece é que todo o dinheiro dos depósitos estaria nas mãos do Banco Central. E se os bancos quisessem dinheiro para emprestar, eles iam ter que primeiro pegar emprestado no Banco Central. Então, vocês podem entender que essa ideia de criar uma moeda de Banco Central é uma ideia que, na prática, vai nacionalizar, vai estatizar todo o crédito. Quer dizer, todo o crédito que hoje... Quer dizer, no Brasil, a maior parte do crédito, hoje em dia, igual já é decidido pelo governo, seja através do BNDES, seja através do Banco do Brasil, seja através da Caixa Econômica Federal e através dos mandatos que eles impõem nos bancos comerciais privados. Mas ainda assim existe um certo espaço para tu tomar crédito que não seja diretamente do governo. E em outros países do mundo, onde a repressão financeira não é assim tão alta quanto no Brasil, não é uma parte tão importante da realidade política, econômica do país, a criação de moedas digitais de Banco Central pode ser um instrumento, então, para um maior controle político da concessão de crédito. Tá? E isso é, então, uma coisa bem importante para a gente ter em mente quando a gente pensa no futuro da moeda. Esses, então, são os modelos que eu queria conversar com vocês. Deixa eu conversar um pouco mais de detalhes sobre algumas dessas hipóteses. Aqui nos Estados Unidos, esses dados são antigos, são ainda de antes da crise de 2008, mas só para usar como exemplo, a quantidade de moeda emitida pelos Estados Unidos, de dólares, comparado com o total de moeda e quase moeda pelo critério de M2, é de mais ou menos uns 10%, era, naquela época, mais ou menos uns 10%. E desses 10%, 2/3 da quantidade de moeda se estima que estava, naquela época, fora dos Estados Unidos. Ainda que os números tenham mudado, essas proporções não mudaram muito. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de papel moeda nos Estados Unidos era menos de 3% do total de dinheiro e quase dinheiro em circulação. Né? Então, isso é só para vocês se darem conta de quão perto a gente já está do fato de acabar todo o papel moeda. Mas uma outra hipótese, aquela que eu comentei com vocês, que é puramente teórica, é o que aconteceria se o Banco Central não tivesse reservas, né? Se toda a moeda fosse a moeda criada pelos bancos. E que essa fosse eletrônica, fosse digital. Bom, essa ideia, então, a gente poderia se perguntar, se isso acontecesse, né, digamos, se a unidade de conta fosse só abstrata, vamos dizer assim, que o dólar ou que o real passasse a ser uma coisa tão abstrata quanto é no Brasil, digamos, o índice de preços ao consumidor, ou IGPM. Quer dizer, o IGPM não tem uma realidade concreta, é uma coisa puramente abstrata. Quer dizer, imagina que o real e o IGPM fosse a mesma coisa. Né? Se vocês se lembram, o Rodrigo, que tem a minha idade, se lembra disso, né? Assim, na época da troca para o real. Quer dizer, teve um momento em que o real se tornou uma unidade de troca, eu não me lembro exatamente qual era a sigla, URV, eu acho que era isso que se chamava,
né? Então, assim, era como se fosse um IGPM, né? O IGPM passou, era um índice de preços, e o IGPM se transformou no real, né? Quer dizer, imagina se a gente voltasse a ter o governo parasse de emitir moeda e a unidade de troca fosse alguma coisa como o IGPM, ou como foi a URV por um período de 40 dias, lá na época do lançamento do Plano Real. O que aconteceria é que a gente teria, então, fundos líquidos, que a gente pode imaginar fundos de investimento de renda fixa de curto prazo, né, fundos de money market, né, fundos de renda fixa de curto prazo, aonde os bancos investiriam em títulos de curto prazo, commercial papers emitidos por empresas que tivessem operações de capital de giro de curto prazo, e a unidade de conta fosse só uma coisa abstrata. Então, isso seria um modelo possível, né? E esse modelo... e a gente pode se perguntar, então, se esse modelo possível seria um modelo que seria uma cura para a inflação, na medida em que não existe mais papel moeda. O caso é o seguinte, se o lastro desses fundos de renda fixa, se entre o lastro desses fundos de renda fixa estivesse títulos da dívida pública e não só operações de financiamento de capital de giro de curto prazo para as empresas, bastava inflacionar a quantidade desses títulos da dívida pública e a gente podia igual ter inflação, ainda que fosse um caminho mais tortuoso, ainda que fosse um caminho um pouco mais difícil em tese, né? É muito possível que se poderia ter inflação igual. E isso, então, é um insight quanto ao futuro da moeda que a gente deve manter em mente, né, que todos esses sistemas novos que a gente está vendo por aí e que a gente discutiu aqui nessa palestra até agora, se o dinheiro é usado para fins políticos e não simplesmente como o melhor instrumento para permitir as trocas entre as pessoas e, com isso, facilitar a divisão do trabalho, não é razoável imaginar que o dinheiro não vai, então, ser abusado, ou que ele não possa ser abusado, né? O sistema BFH, que é o BFH que eu mencionei para vocês, então simplesmente uma proposta teórica do que seria esse sistema de uma moeda, de uma unidade de conta puramente abstrata e de meios de troca na forma de fundos de renda fixa. Eu só estou mencionando eles para vocês para dizer que nem isso é uma garantia contra a inflação. Um outro insight que eu queria comentar com vocês, pensando no futuro da moeda, tá, que, como a gente viu, faz 300 anos que os desenvolvimentos monetários vêm acontecendo por influência política, quer dizer, dando prioridade para questões fiscais, a tal preponderância fiscal, que eu comentei numa palestra anterior, ainda que o uso mais importante da moeda seja permitir o funcionamento da sociedade aberta, seja permitir a divisão do trabalho em escala mundial, ainda assim, o que aconteceu até agora tem sido determinado por questões políticas. Mas o professor Kevin Dow, ele propôs uns anos atrás, já faz mais de 20 anos,
O que ele imagina que seria o desenvolvimento da moeda se o governo não interferisse? E, no fundo, o que ele imagina é um modelo parecido com esse modelo do BFH, que a gente acabou de comentar, um modelo onde existiria um cesto de moedas, como o IGPM, que fosse a unidade de conta, e que títulos financeiros seriam utilizados como o meio de pagamento. Uma outra perspectiva para analisar o futuro da moeda, que é a perspectiva do papel dos bancos no sistema monetário, né? Como nós comentamos, então, já 50 vezes, os bancos multiplicam créditos sobre uma quantidade existente de moeda propriamente dita, que é emitida pelo governo. E isso fazia sentido numa época em que a base monetária era uma coisa cara, era ouro, era prata, era uma coisa escassa. Ou, se a gente quisesse, digamos que a base monetária fosse Bitcoin, quer dizer, é uma coisa cara, né? Então, no momento em que é uma coisa cara, existe um incentivo para as pessoas tentarem poupar. E esse incentivo significa começar a criar instrumentos que não sejam tão caros e que sejam tão bons quanto, ou quase tão bons quanto, a base monetária. E isso é o que os bancos fazem faz 300 anos. No momento em que a base monetária passou a ser uma coisa barata, que passou a ser papel moeda emitido ou reservas bancárias que o Banco Central cria digitando no computador deles, perdeu um pouco o sentido de deixar os bancos criar moeda. Perdeu um pouco, não todo, mas perdeu um pouco o sentido de deixar os bancos criar moeda. E essas ideias, como de CBDCs, como de moedas digitais de Banco Central, que pretende tirar o poder dos bancos de criar moeda, é o que se chama de narrow banking, ou de uma ideia de banco estreito, não uma ideia que o banco não seria capaz de dar crédito dos seus próprios, contra o seu próprio balanço, ele teria que pegar dinheiro emprestado e muito provavelmente do próprio Banco Central para poder dar crédito. O que acontece é que, se vocês se lembram de uma das coisas que a gente viu numa das palestras anteriores, existe um equilíbrio, ou uma tendência ao equilíbrio, entre a oferta de moeda e a procura por moeda. E a procura por moeda, ela muda quando as pessoas acham que estão com medo do futuro, ela muda quando acontece um desastre, quando acontece uma guerra, ela muda quando acontece um câmbio tecnológico. Tem várias razões pelas quais a procura por moeda muda, e ela pode mudar relativamente rápido. Não tem como o Banco Central saber qual é a quantidade de moeda que as pessoas demandam. Ele só pode saber depois, mas ele não pode saber no momento. E então é de se esperar que, sem uma criação endógena de moeda, que os preços não vão flutuar de uma maneira muito mais radical do que elas flutuam na presença do crédito bancário, que é uma quase moeda e que vai acomodando a demanda por moeda às necessidades dos tomadores. Isso, então, é o último ponto que eu queria, e digamos, isso fica assim como
a conclusão sobre o futuro da moeda que eu queria comentar com vocês, que o que a gente está vendo, muito provavelmente, é, de novo, uma preponderância fiscal. É o interesse dos bancos centrais em controlar mais ainda dos recursos líquidos disponíveis na sociedade e poder alocá-los de forma política, dessa vez através das moedas digitais dos bancos centrais, e que isso, ao invés de se tornar de ser um avanço para tornar uma moeda mais adequada para os fins da sociedade, eu lastimo dizer para vocês que a minha visão é pessimista, que a minha visão é que o que nós vamos ver aí no futuro próximo é ainda uma maior concentração de poder econômico nas mãos dos políticos através da criação dessas moedas digitais de bancos centrais, dos bancos centrais, que vai diminuir ainda mais a capacidade de concessão de crédito pelo setor privado. O que eu tenho agora, até o fim aqui da apresentação, seria simplesmente uma revisão dos pontos que a gente viu durante o seminário todo, a natureza da moeda, chamando atenção para a sua função mais importante, as limitações de conhecimento que nós temos sobre moeda, e nós falamos do exemplo das políticas de metas de inflação para mostrar que, ainda que a gente sabe muito sobre moeda, a gente não sabe tanto sobre moeda quanto necessário para fazer uma política monetária que não possa dar problemas, que não possa criar uma crise como a crise de 2008. Nós discutimos como as diferentes concepções sobre como se chega ao valor da moeda leva a nós podermos nos dar ferramentas para entender o que é certo e o que é errado em termos monetários, e, de novo, chamar a atenção de que a função principal da moeda é permitir a divisão do trabalho, e que, para isso, o fato da moeda ter um valor constante é uma coisa, é o fator mais importante, a qualidade mais importante que a moeda possa ter, mas que também ela não pode ter uma quantia que seja ou muito flexível ou muito inflexível. Ela tem que ser, idealmente, assim como o crédito bancário, uma moeda que possa ser criada na medida que exista demanda para ela. E ela também não deve ser muito cara, não deve ser uma coisa que requer recursos que a gente possa usar em sociedade para outros fins, né? Tendo dito tudo isso, a gente lembrou que a própria criação dos bancos centrais começou como uma ferramenta para os governos poderem mais facilmente financiar a guerra. E que essa ideia de o financiamento da guerra continua na base das prerrogativas monetárias dos governos. Os governos não vão abrir mão do poder de controlar a moeda, ainda que todas as outras razões para ter moeda controlada pelo governo, a gente pudesse demonstrar que elas poderiam ser melhor fornecidas pelo setor privado. Então, toda aquela evolução monetária que a gente assistiu, que a gente estudou, desde o momento em que as moedas eram só mercadoria até hoje em dia, quando a moeda não é nada mercadoria, é só vontade, é só fiat, né?
tudo isso aconteceu mediante a coerção política dos governos, né? E que nós não vamos conseguir ter uma moeda que seja ideal enquanto o governo tiver interesse em tomar dinheiro emprestado no mercado, em usar recursos financeiros para os seus fins políticos, né? Como nós estamos num curso da escola austríaca, eu não poderia deixar de falar do padrão ouro, porque certamente vocês ouviram outras pessoas defendendo o padrão ouro. Eu não acredito que o padrão ouro seja o modelo ideal, não foi o modelo ideal no passado, tanto assim que ele acabou, né? E ele não vai ser o modelo ideal no futuro, exatamente porque ele não cumpre aquelas ideias do que torna um modelo ideal. Quer dizer, o modelo ideal de dinheiro é um em que não deve ser caro. Por que ele não deve ser caro? Não deve ser caro porque, se ele for caro, as pessoas vão tentar economizar naquele... Vai criar um incentivo para as pessoas criarem substitutos. E foi o que aconteceu com a história do padrão ouro, e vai acontecer de novo se a gente voltasse a ele, né? Então, não é a solução. A moeda ideal seria uma moeda em que o governo tivesse ausente, né? Tivesse uma moeda em que a unidade de conta fosse separada do meio de troca, né? Mas só que o governo não vai estar ausente, né? Isso é uma constatação de fato, não é que eu goste, mas é um aspecto da realidade, ele não vai estar ausente. Então, por isso, a nossa esperança de ter uma moeda boa é uma esperança de ter um governo limitado, de ter regras constitucionais que limitem o governo e façam com que os abusos que o governo cometa sejam realmente limitados aos casos de emergências gravíssimas. E se não for isso, nós nunca vamos ter uma moeda boa. E a diferença entre países que têm moedas melhores do que as que nós temos no Brasil está exatamente no maior controle que as sociedades desses outros países exercem sobre seus governos. Então, está na tradição constitucional, está na tradição de governo representativo, está na tradição de respeito ao direito de propriedade dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, que faz com que esses países tenham relativamente melhores moedas do que a moeda brasileira. E nesse tipo de instituição que nós devemos nos focar quando a gente pensa em ter a melhor moeda possível. É isso aí, deu exatamente 1 hora. Eu sei que eu passei muito corrido aqui pela revisão do que foi o seminário, mas eu não queria perder a oportunidade de conversar com vocês e responder perguntas. Muito obrigado, pessoal. Tuas ordens. Obrigado, professor Leônidas. Então, começando com as perguntas, a primeira pergunta do Rodrigo é sobre a questão da repressão que uma moeda digital virá causar. Isso é algo premeditado e daí surge o estímulo dos bancos centrais a criarem esse tipo de coisa? Ou é um efeito adverso que virá com sua criação? Bom, eu escrevi junto com o Bruno Salama, que vai dar um seminário aí para vocês, um artigo chamado Moeda Central de Banco Central, o motivo oculto, The Hidden Agenda of Central Bank Digital Currency. Eu acho que é uma coisa tão óbvia
tão óbvia entre os acadêmicos que defendem essas propostas, que o objetivo deles é reduzir o papel dos bancos na criação de quasi-moedas, que me custa crer que os burocratas, os técnicos dos governos que estão estudando isso, também não saibam e também não estão vendo que essa característica das moedas digitais dos bancos centrais. Como toda decisão política vai depender de pressões e contrapressões e lobbies e tal, e pode ser que os bancos tenham sucesso em criar modelos de moedas digitais de Banco Central, como, por exemplo, os tokens, que nós conversamos, que equivaleria a um cartão pré-pago digital, tá? Que permitiria os bancos continuarem dando crédito. Tá? Então, nós vamos saber quanto que isso faz parte da intenção de verdade quando a gente vê a regulamentação final. Mas, se vocês lerem o que os acadêmicos estão falando sobre as possibilidades de moedas digitais de Banco Central, a ideia de poder fazer repressão financeira, quer dizer, a ideia de que todas as poupanças líquidas da comunidade vão ser concentradas no Banco Central, e o Banco Central vai poder, então, escolher para quem vai dar o dinheiro, faz parte central da ideia. Perfeito. Pergunta, então, do Antônio. No livro Moedas, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, o Huerta de Soto, ele comenta que uma economia de mercado livre só pode funcionar obedecendo às normas do direito material, com estabelecimento do sistema bancário completamente livre, mas que sempre respeite um caixa de 100% dos depósitos à vista, né, balizado em ouro e em menor grau em prata. Essa não é necessariamente uma pergunta do webinário, mas é motivada pela aula também de teoria monetária. Bom, eu discordo do meu professor. Eu discordo do meu professor. Eu acho que tem duas maneiras de eu explicar por que eu discordo. Uma delas é a maneira jurídica, questão legal. O professor Huerta de Soto, ele diz assim, na origem do direito romano, não existiam depósitos atípicos, só existia um depósito típico. E o depósito típico era o depósito onde aquilo que tu entregava, tu recebia de volta, e para quem tu entregava, a pessoa não podia sair por aí e ficar e emprestar aquilo que ela recebeu em confiança, em depósito, contigo. Então, é como se fosse assim um depósito graneleiro. Né? Quer dizer, tu produz soja na tua fazenda, tu vai lá e entrega a soja no depósito graneleiro, tu depositou lá 10 toneladas de soja, 100 toneladas de soja, 1000 toneladas de soja, o graneleiro não pode pegar e sair e vender a soja que é tua. Ele tem que guardar a soja que é tua. Isso é o depósito típico. O que acontece é que, em termos... o direito romano, ele é uma base importante do nosso direito, mas não quer dizer que não houve evolução do direito depois do direito romano. A ciência jurídica, ela é muito o direito romano, mas não é só o direito romano.
E o fato de que os romanos não tinham contratos atípicos não quer dizer que a gente não possa ter contratos atípicos. Tá? E isso não quer dizer que seja uma fraude. Né? Fraude é quando tu engana uma pessoa, quando tu diz para ela uma coisa e tu faz outra. Agora, quando tu diz para a pessoa o que tu vai fazer, daí não é fraude. Né? Isso é uma resposta jurídica. A resposta econômica é a seguinte: existe um limite à quantidade de quase moeda que os bancos podem criar e os bancos privados podem criar. A quantidade, no mercado mais, quer dizer, existem poucos exemplos históricos, mas existem alguns exemplos históricos. O exemplo histórico mais óbvio é o do sistema bancário escocês do século XVII e XVIII, até início do século XIX. O sistema escocês era um sistema que não tinha banco central, como o Banco da Inglaterra, e os bancos funcionavam em regime competitivo, em reserva fracionada, emitiam, davam crédito contra reservas fracionadas, eles só tinham uma fração depositada com eles e não 100% dos depósitos, né? E o sistema funcionou bem, obrigado, e existem outros poucos exemplos, como no Canadá, em outros períodos, mas existem, mostrando que quando os bancos estão limitados ou pelas oportunidades lucrativas de conceder crédito, os bancos se comportam. Os bancos não emitem crédito mais do que deveriam, mais do que a disponibilidade de bens reais na economia. Agora, quando o governo força os bancos a emprestar, primeiro para ele próprio governo, ou para emprestar para os amigos, seja em caso de emergência ou não, é aí que se criam as disparidades, as discrepâncias, os descasamentos entre os bens reais existentes na economia e os instrumentos financeiros que deveriam representar a disponibilidade desses bens na economia. Então, o erro, o problema do sistema financeiro que nós temos e dos sistemas financeiros que existem faz 300 anos, não está no fato só dos bancos poderem criar crédito. Está no fato de que os governos podem obrigar os bancos a dar mau crédito. Tá? E essa é a minha discordância com o meu querido professor, a quem eu respeito muito. Mais uma pergunta do Rodrigo, então, com essas moedas digitais de Banco Central, assim na margem, o sistema bancário ele passa a ser dispensável? Pois é, esse é o risco que a gente corre. Tá? É que os bancos privados se tornem somente agentes do tesouro, agentes do governo. Eu não estou me lembrando agora, mas existe aquela linha de crédito do BNDES que os bancos funcionam como agentes. Quer dizer, tu quer um recurso do BNDES, tu vai no banco e toma o empréstimo, mas quem decide qual é o juro, qual é o prazo, quem decide tudo é o BNDES. Né? Então, o que acontece é que se os bancos tiverem que entregar todos os seus depósitos para o Banco Central, e na hora que eles forem conceder crédito, eles têm que pedir dinheiro para o Banco Central, a capacidade deles concederem crédito para alguém que é um inimigo político do governo é zero. Para um setor da economia que o governo não gosta, é zero. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, vamos combinar, aqui nos Estados Unidos,
que deveria ser um lugar mais, digamos, livre, né? O Banco Central está se metendo, o Banco Central, o Fed, está se metendo a dizer que eles vão dar dinheiro só para empresas que os donos são de minorias étnicas. Tá? Ou dar dinheiro, quer dizer, quer dizer, imagina isso no Brasil, quer dizer, eu vou dizer, ó, eu sou preto, eu vou mostrar lá o meu DNA, lá, o meu teste lá do Ancestry, mostrar, ó, tá aqui, ó, eu sou 10% preto, e daí eu vou ter crédito, porque se tu não mostrar o teu exame de DNA, tu não vai ter crédito. Quer dizer, ou então se o teu setor polui, nós não vamos mais emprestar dinheiro para montadora de carro, só se for de carro elétrico. E daí o que vai acontecer com as montadoras de carro? Vão quebrar? Quer dizer, isso é o que acontece quando o crédito é decidido politicamente, né? E é isso que pode acontecer em uma das hipóteses, que eu infelizmente acho que é a mais provável, né? Ainda que não vai acontecer do dia para a noite, porque os bancos têm poder político, as empresas têm poder político, as pessoas leem jornal e sabem o que está acontecendo e ficam indignadas. Quer dizer, não é que a sociedade vai assistir isso passivamente, mas eu estou querendo dizer é que existe essa tendência do governo ocupar mais esse espaço da iniciativa privada. E ele só não vai ocupar se a sociedade resistir, né? Essa é a minha opinião. Obrigado, professor. O Bruno faz mais uma pergunta relacionada à teoria monetária, então. Você poderia comentar sobre as diferenças entre qualitativistas e quantitativistas quanto à não neutralidade da moeda? Posso. A ideia é a seguinte, de que quando o governo cria moeda, aquela pessoa que primeiro recebe a moeda, e a gente está partindo da premissa de que o governo, ao criar mais moeda, ele está diminuindo o valor da moeda, porque ele está criando mais moeda do que o aumento dos bens na economia, né? Então está havendo uma diferença entre o poder aquisitivo da moeda está mudando. O poder aquisitivo da moeda está mudando, está caindo, está diminuindo porque o governo está querendo mais moeda. Aquela pessoa que primeiro recebe a moeda com um valor igual ao valor que a moeda tinha até a moeda ter sido criada. Quando essa pessoa que primeiro recebeu a moeda já usa ela para comprar uma coisa de um segundo, de um terceiro, de um quarto, essa moeda, as pessoas que vão recebendo essa moeda depois já vão receber uma moeda num momento em que a moeda já está diminuindo, já está com seu valor diminuído. Então, digamos assim, se o primeiro que recebe a moeda é o funcionário público que recebe seu salário, ou é o prestador de serviço para o setor público que vende uma coisa para o governo, ele recebe uma moeda de um valor que de 15 dias depois, um mês depois, a moeda já vai ter outro valor, menor, né? Isso foi primeiro percebido, né, pelo Cantillon, né, quando aconteceu aquele episódio do Banco Real na França, lá por 1720, né, e uma daquelas borbulhas, bolhas, que é quando o pessoal ainda não entendia direitinho como é que funcionava isso de criar dinheiro pelos bancos, que mostra que a moeda não é neutra, não é neutra porque a injeção de moeda na economia
não é neutra. Quando o governo injeta moeda de economia, ele não pega e diz assim, ó, aqui R$1 para todo mundo, tá aqui R$1 para mim, R$1 para ti, R$1 para... Tá? E todo mundo sai com mais moeda ao mesmo tempo. O que acontece é que o governo usa a moeda que ele cria para comprar coisas para ele, para comprar serviços para ele, e as pessoas que recebem a moeda depois já recebem uma moeda de um valor diferente do que a moeda tinha no momento anterior. E isso é o que é a razão pela qual os austríacos argumentam que a moeda não é neutra. Não sei se eu respondi, mas enfim. Acho que ficou bem claro. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Aqui no chat não tem nenhuma. Se nós temos ainda uns 10 minutos, caso não tenha mais, daí eu vou liberar o professor Leônidas também, que é sexta-feira. Se me permite, Matheus. Oi? Se me permite, eu queria só agradecer a esses encontros, foram espetaculares, viu? Muito obrigado, professor Leônidas. É uma satisfação muito grande receber essa carga de conhecimento enorme, tá? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Bom, pessoal, então, um prazer aí ter estado com vocês. Espero que tenha sido útil e estou aberto aí a receber convites para próximas. Tá bom, Matheus? Com certeza, vamos fazer isso referente ao segundo livro, assim que for possível. Tá bom. Um abraço para todos. Muito obrigado, professor.